Fala pessoal, isso aqui é mais um vídeo do seu canal Pensador TK, meu nome é Walter e por incrível que pareça eu faço esse vídeo com um pouco de desgosto, não um pouco na verdade, muito desgosto, porque assim, é um vídeo de realmente eu vou ter que refutar uma pessoa que até então eu considerava um grande aliado nessa questão cristã conservadora, que é o Brasileiro de Aço, Douglas. Que fique claro que isso não é decepção, não é por causa de mera discordância, isso seria ridículo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Douglas já tinha manifestado algumas coisas que eu não simplesmente não concordo, mas está tranquilo. Ele é nacionalista, ele mesmo nunca mentiu sobre isso e eu vejo o nacionalismo de uma forma um tanto quanto conturbada. Eu não sei até onde o nacionalismo não se assemelha a uma espécie de esquerdismo estatizante. Não, assim, necessariamente estatizante, mas de um estado maior. Mas como ele tem uma pauta moral cristã, ele fala contra o esquerdismo, então eu sempre me alinhei e gostei dos vídeos dele, independente dessa discordância. Apesar que eu sempre cobrei a ele, ele definiu o que é o nacionalismo de fato que ele tanto defende, que até então eu não vi. Mas tudo bem. Só que aí eu me defrontei com esse vídeo aqui ontem e não consegui ficar calado vendo apenas metade do vídeo. Eu já foi um punhado, um aranhado de abobrinhas que ele falou. Ele já tinha se colocado assim contra Bolsonaro, porque Bolsonaro ele não considera mais Bolsonaro nacionalista, e de novo isso tá ok, não tem problema. O problema não é ele não gostar do Bolsonaro, não querer votar nele, isso é besteira, isso é a opção pessoal dele. O problema é o que ele falou, as informações erradas que ele deu em virtude disso. Que então, principalmente desse vídeo, eu vou mostrar para ele. Se você está vendo isso, Douglas, eu espero que veja. Isso não é pessoal. Como eu falei, por eu estar decepcionado, eu tenho um grande respeito pela sua pessoa. Não te conheço. Você também não me conhece, apesar que eu já postei várias vezes no teu canal com o nome Walter Luiz, agora que eu mudei para Pensador TK quando comecei a postar vídeos. Mas isso não mudou. O que me chateia é você literalmente trair seus próprios valores, porque nossos valores conservadores cristãos se baseiam na verdade. E você deu muita informação irresponsável nesse vídeo. Não foi pouco, não. Isso porque eu vi apenas metade. Sabe-se lá o que você falou depois. A outra metade desse vídeo eu estou indo puramente no instinto. Não estarei nem pronto para ouvir e vou estar comentando assim mesmo. Sem mais delongas, vamos começar a ouvir. E eu vou comentar ponto a ponto. Boa tarde. Este é o canal Brasileiro de Aço. Eu sou o Brasileiro de Aço. Este canal é um canal nacionalista. É incrível como as pessoas não se lembram da história do seu próprio país. Eu tenho 39 anos, nasci em 1978, acompanhei o fim do regime militar, acompanhei a década de 90, onde surgiram nomes como do nosso querido e saudoso nacionalista Dr. Enéas, acompanhei a ascensão da esquerda no país no início dos anos 2000, final dos anos 90, e a conclusão disso, a eclosão do poder da esquerda na nação brasileira, com a chegada de Lula em 2002 ao poder. Acompanhei o Plano Real, o seu início, acompanhei o Cruzado Novo, o Cruzeiro, acompanhei tudo isso. E com experiência de tudo isso, eu posso dizer, acredito que um brasileiro só se torna hoje politicamente instruído depois dos seus 36, 37, 38 anos. Acho que antes disso, somente poucas pessoas conseguem ter um apanhado real da situação política nacional. Bom, já comentando aí, é interessante essa sua abordagem, não concordo 100% com ela, mas mesmo partindo da tua abordagem, da sua premissa de que uma pessoa consciente politicamente, ela essencialmente, não em 100% dos casos como você mencionou, tem que ter entre os seus 36 anos para cima. Eu estou na casa dos 36, nasci em 82, então acho que eu estou no páreo pelo menos. Vamos continuar. Hoje,
colocando esse discurso Bolsodeus, é uma interrogação, coloquei inclusive 2 pontos de interrogação, porque criticar Bolsonaro hoje é algo difícil. No tempo em que eu falava bem de Bolsonaro, quem me acompanha há mais tempo no canal sabe do que eu estou falando, no tempo em que eu falava bem dele, as coisas iam bem, porque naquele tempo nós estávamos lutando contra uma esquerda completamente louca, ensandecida, com sua gritaria desvairada, um dos tentáculos daqueles que dominam o nosso país. Mas hoje, a gente consegue mostrar para as pessoas um outro lado da história e elas simplesmente não conseguem fazer uma análise centrada, uma análise pura, uma análise concreta daquilo que está acontecendo. Então, esse vídeo vai ser para isso. Eu sei que muitos vão se desinscrever do meu canal, como tem acontecido, os bolsonaretes estão deixando o meu canal. Isso é bom, tá? Porque eu não estou aqui criando o canal para acumular pessoas que não conseguem analisar. Eu sei que existem outros que votam no Bolsonaro e que vão continuar no meu canal, porque são pessoas que estão atrás da verdade, independente, né, da minha opinião. E eu sei que existem pessoas aqui que odeiam o Bolsonaro, que vão votar, por exemplo, no Ciro, que vão votar no Cabo Daciolo, que vão votar nulo. Enfim, eu sei. Eu estou falando para todos vocês e para aqueles que caem aqui de paraquedas, que por algum motivo descobrem esse vídeo no YouTube tão grandioso, cheio de vídeos de tudo quanto é tipo de assunto. E eu espero realmente que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, porque essa análise, ela vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu, um briefing rápido, mas um comentário com razões e com fatos específicos de coisas que estão acontecendo e que as pessoas não conseguem perceber. O golpe está sendo dado novamente e as pessoas não percebem que a mágica é a mesma, que todas as armas utilizadas são a mesma, porém apenas vestidas numa roupa um pouco diferente. Eu me lembro bem, final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente 2002, quando Lula chegou ao poder, que o discurso era bem esse: agora temos que colocar alguém do povo. Já estamos cansados de tanta desordem, estamos cansados desses políticos corruptos, estamos cansados de tanta bandalheira. Precisamos colocar alguém do povo lá. Precisamos colocar alguém que foi pobre como nós, alguém que sabe o que nós passamos lá. Esse foi o discurso que fez com que Lula chegasse ao poder, amiguinho. Se você é mais novo, não sabe, fique, pois, sabendo. Talvez você fosse uma criança naquela época, talvez você fosse um adolescente não politizado, talvez não se preocupava muito com a política, mas esse era o discurso no início dos anos 2000, final dos anos 90. Precisamos de alguém do povo lá. Precisamos de alguém que saiba exatamente o que nós passamos lá. E com esse discurso barato, populista e tacanho de mente política, Lula chegou ao poder com uma votação estratosférica, mesmo Fernando Henrique tendo criado o Plano Real e estando apoiando naquela época o seu candidato do PSDB, que se tratava de Serra. Sim, o Lula ganhou, o Lula chegou ao poder e nós então percebemos o que aconteceu nos anos seguintes. Você sabe dessa parte. Por que você sabe dessa parte? Porque é esta parte que eles fizeram você odiar. Apenas o discurso da esquerda. Mas antes do discurso da esquerda, existe um discurso muito pior, que é o discurso liberal. Bom, antes de eu deixar ele continuar, convém destacar que um dos erros crassos do Douglas é generalizar o discurso liberal. O Douglas, fique ciente que o liberalismo ele tem várias vertentes. Ele vai desde o seu maior... seu lado mais radical, o libertarianismo com o anarcocapitalismo, até vários tipos de liberais. Liberais não concordam em muitas coisas. Existem liberais, por exemplo, que parecem esquerdistas, que defendem legalização do aborto, liberação de drogas, enquanto que tem outros que, por exemplo, acham o aborto inaceitável, porque se baseiam justamente na questão de você não afetar uma outra vida. Fora aqueles que têm a parte liberal mais, né, só apenas na economia, mas se pauta em pautas conservadoras, que somos justamente nós que apoiamos o Bolsonaro, tá? Mas vamos continuar. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, amiguinho, é que é incrível como as pessoas não percebem que o Bolsonaro, ele deixou de ser nacionalista há muito tempo atrás.
Ele hoje não se preocupa realmente com aquilo que é a parte importante de nós levarmos em consideração na política nacional. Muitas pessoas dizem para mim, mas você está criticando demais, ele é o menos pior. Me diga por que ele é o menos pior. Ele é o menos pior porque ele vai dar arma para a população de bem poder se defender? É isso? Porque ele vai dar porte de arma legalizado? É esse o menos pior? Porque ele vai lutar simplesmente contra a sensualização das crianças nas escolas, contra o kit gay? É só por isso que ele é o melhor? Pois o seu discurso... Não, Douglas, não é por isso que ele é o melhor, menos pior. Esse foi a sua primeira falha crassa da sua narrativa. Bolsonaro, ele finalmente é um candidato decente, julgue e ênfase no decente, não em perfeito. Graças a Deus ele não é perfeito, que já é uma coisa a favor dele, porque ele é uma pessoa que mostra que ser de carne e osso, ele não parece perfeitinho demais, mas vão tirar essa parte. Bolsonaro não se resume a alguém que quer dar arma para as pessoas, Douglas. E nem as pessoas o apoiam simplesmente por causa disso. Existem, claro, exemplos de todos os tipos. Vai existir pessoas que querem simplesmente porte de armas. Mas a maioria dos defensores de Bolsonaro, principalmente dos principais canais, Nando Moura, o Alan e sua equipe do Terça Livre, eu, que sou muito pequeno ainda aqui no YouTube, e vários outros, defendem Bolsonaro porque ele tem um discurso que sai da ideologia que tem dominado no país, a ideologia esquerdista, uma ideologia maléfica. Não existe outro candidato que tenha o discurso dele, que ele se coloca claramente contra o aborto, ele se coloca claramente contra a ideologia de gênero, contra a erotização, como você mesmo falou. Ele tem um projeto de segurança pública muito bom, um que não envolve só a legalização do porte de armas, que convém destacar, para quem esteja ouvindo aí talvez não saiba. Não é simplesmente sair distribuindo armas para as pessoas, é resgatar um direito que os brasileiros já tinham e que todo ser humano tem como padrão, direito da autodefesa, de você poder ter a capacidade de comprar uma arma e registrá-la em seu nome, se você se adequar a uma lei de um controle mínimo. Uma lei porque justamente para não sair distribuindo para qualquer um. Você tenha um exame psicológico para mostrar que você é uma pessoa apta a usar uma arma, que você tenha um curso de tiro, que você não tenha antecedentes criminais. Existem critérios, não é sair dando para todo mundo. E quem apoia Bolsonaro na maioria das vezes sabe disso. E não é só isso. Ele fala também da questão da segurança pública, de você dar uma garantia jurídica, um fundamento jurídico que ajude os policiais a combater criminalidade, porque como está agora, é a palhaçada que vocês estão vendo, de que policial não pode dar um arranhão em bandido, que ele é processado como se fosse a pior espécie de criminoso. Audiências de custódia, através dessas coisas de direitos humanos, tudo isso encarece a posição dos policiais. Ele quer combater isso, da segurança jurídica, para que os policiais possam agir, se necessário, atirar para matar ou machucar o meliante, em defesa dos que são inocentes e em defesa deles mesmos. E ele também fala da questão da migração, para derrubar essa lei da migração terrível, que tem praticamente abrido as fronteiras. Inclusive você vai falar sobre isso, só que ao contrário, e vai ser outra crítica. Seguindo a linha do Trump, que também tem se posicionado contra essa imigração ferrenha que o pessoal tem forçado, principalmente na Europa. Isso já seria suficiente para já colocar Bolsonaro a par, muito acima dos outros candidatos. A sua preocupação com a questão ideológica que nenhum outro tem, que só pensa em economia ou essas coisinhas vaguinhas de educação e saúde que todo político fala, como também a questão de ele não querer viver de conchavos, de fazer alianças estratégicas apenas pela questão de você ganhar mais tempo de TV, ganhar mais voto, maioria no Congresso, essas coisas. Ele se mostra contra isso, ele se mostra contra esse sistema. Ele não é só isso que você está dizendo, Douglas. Se você não leva em conta essas coisas, não as cita, ou sabe dessas coisas, mas não cita, você está ou desinformado, ou até pior do que isso. Mas vamos continuar. Quem sabe você lá na frente fala sobre isso. Ele em todo é totalmente incoerente com aquilo que ele mesmo disse, porque veja bem, preste atenção, no mesmo instante que ele diz que vai dar armas, vai liberar o porte de armas para o cidadão de bem, ele mesmo diz em discurso em bom
e audível tom que fará todo tipo de negociata com o mundo inteiro. Isso significa que nossas fronteiras estarão completamente abertas e vão continuar. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu vi essa parte. Você tá... Desculpa, Douglas, você tá usando uma tática esquerdista que você está distorcendo o discurso do Bolsonaro. Abrir fronteira tem a ver com a parte da migração, a parte de pessoas que fisicamente passem de um país para o outro. Tem nada a ver com a questão econômica. Inclusive eu vi um dos comentários do teu vídeo aí, enquanto eu estava ouvindo você, muito pertinente, que ele disse: quer dizer que se eu compro e vendo de várias pessoas, eu deixo todas elas entrar na minha casa? Percebeu? Qual é o problema do Brasil ser aberto para comercializar com as outras pessoas? Simplesmente ter isso. Não quer dizer que você não pode ter critérios. Por exemplo, muitos do que assessoram o Bolsonaro, incluindo o próprio Nando Moura e o Alan Terça Livre, eles têm reforçado para o Bolsonaro, eles são pessoas próximas dele, da necessidade de sim abrir o comércio, mas ter critério, por exemplo, em privatizações. E o próprio Bolsonaro deixou claro que a privatização não será feita de qualquer maneira. Porque, por exemplo, a China tem uma tática agressiva de ela sair comprando empresa. Aí a pessoa pensa, livre mercado. Mas aí não é livre mercado, porque essas empresas vão estar em posse de estatais chinesas. Na prática vão ser posses da China, vão ser estatais chinesas. Então não é para qualquer um que vai vender. E Bolsonaro não falou que vai ser para qualquer um. Bolsonaro deixou claro que ele quer tentar fazer privatizações, mas de uma forma que possa ser responsável. Não é para qualquer um. E, de novo, abertura de comércio não tem nada a ver com abertura de fronteira. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Douglas. Isso é uma distorção que você está colocando no seu vídeo. Isso é totalmente lamentável. Vamos continuar. Abertas. De que adianta? Eu pergunto a você. De que adianta dar arma para o cidadão de bem que sequer tem dinheiro? Você sabia que a grande parte da população brasileira hoje está completamente endividada, não tem dinheiro? Mais uma distorção. Quer dizer que o brasileiro não tem dinheiro? Ué, Douglas, como é que o pessoal ainda está comprando coisas? É claro que diminuiu bastante o comércio do Brasil, que há uma crise, mas as pessoas ainda têm dinheiro. E com as pautas de Bolsonaro colocadas em prática, uma pauta liberal, que as pessoas tenham menos impostos, menos taxas, que tenham mais facilidade de empreender, as pessoas ganharão dinheiro mais facilmente ou gastarão menos. Isso permitirá elas comprar, entre outras coisas, armas, se elas bem o quiserem. Então, não tem coerência no discurso não, Douglas. Você que está incoerente, você que está falando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou dando informações que estão beirando uma inverdade. Eu espero que seja por puro equívoco e não por outro motivo, Douglas. Muitos não conseguem pagar suas prestações de carro, de casa, e sequer isso, vamos ser um pouquinho mais radicais, não conseguem pagar as prestações de um guarda-roupa que compraram no Natal do ano passado, não conseguem pagar a prestação de uma TV que já ficou ultrapassada, mas que eles ainda estão pagando. Um celular que foi lançado o ano passado e que hoje já não vale nada se for vendido como usado. Mas ele ainda está pagando. E sabe por quê? Ele não vai ter dinheiro para comprar armas. Por mais que você libere o porte de armas para o cidadão de bem, isso não é um plano de segurança como um todo. Como já falei antes, tem muito mais coisa do plano de segurança. Não preciso repetir. O plano de segurança não pode ser só esse. Um plano de segurança bem embasado deve ter como base primordial, como base prioritária, fechamento das nossas fronteiras. Vai lá em Roraima, veja quantos venezuelanos estão entrando lá. Eu estou dando um exemplo. Fazer mercado com o mundo inteiro também é abrir nossas fronteiras. Não, Douglas, não é abrir as fronteiras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Fazer coisa com o mundo inteiro, fazer comércio com o mundo inteiro é outra coisa. Você está fazendo uma comparação que não é um paralelo correto. Não é, Douglas. Eu posso ir lá na vendinha local e encontrar chinês, japonês, coreano, comprar vários produtos e escolher entre eles, minha preferência. Que eu também não é porque comercializa com todo mundo que a gente vai comprar de todo mundo. A gente vai escolher os melhores preços, os melhores produtos, não vai comprar qualquer coisa. Eu chego na vendinha, vamos supor que sai o mundo, é o Brasil. Encontro lá pessoal do Vietnã, pessoal da Coreia do Sul, pessoal da África, pessoal da Europa, e escolho meus produtos, compro alguns e vou para minha casa. Abrir fronteira aonde?
Minha casa continua intacta. Eu fiz as compras de várias pessoas do mundo. Continua intacta a minha fronteira da minha casa. Brasil, mesma coisa. Até porque as pessoas não precisam instalar aqui para vender para nós. A internet está aí, Douglas. A internet você compra de tudo pelo mundo já. A diferença é que o Brasil tem as taxas de importações altíssimas e você não pode comprar qualquer coisa. Há um protecionismo forte, que é um caminho para o esquerdismo, para o socialismo, segundo Mises. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, Douglas. Dadas as proporções continentais que o nosso país tem, é isso que vocês precisam entender. Então o discurso do Bolsonaro em si é incoerente, é incongruente. Não há congruência nesse discurso. E vamos mais além. Bolsonaro diz que vai combater o kit gay nas escolas, que quer uma educação. Isso é ótimo. Eu estou dizendo aqui que eu sou contra essas coisas? Não. As pautas dele são interessantes. Mas como eu posso confiar num cara que, quando questionado sobre economia, ele diz que vai perguntar no Poço Ipiranga, que ele vai montar uma equipe? Cara, olha, presta atenção, tá? Ninguém precisa saber de tudo. Eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. Sabe? Nenhum dos outros presidentes sabiam de tudo. É verdade. Isso eu concordo com você e com o Bolsonaro. Mas presta atenção, meu amigo. Presta atenção. Quando questionado sobre o que ele vai fazer, o Bolsonaro sequer diz o que vai fazer. Ele diz que conversa com Paulo Guedes, que conversa com sua equipe e que vai conversar com sua equipe. Ou seja, o cara não tem ideia do que vai fazer. É errado. Ele tem sim. Só que o problema brasileiro é que você não está levando em conta dois fatores. Primeiro, a solução é extremamente complicada. Não há como o Bolsonaro chegar e colocar a solução na mesa. Essa aqui acabou-se. Até porque conservador não acredita em solução rápida. Fora que como ele vai... Ele não... Justamente é outra coisa que o discerne dos outros. Porque ele não está dando soluçãozinha rápida para isso. Mas ele deu sim algumas sugestões. No próprio debate, Douglas, ele falou sobre a questão de você desburocratizar, de você desregular, você tirar toda essa excessiva regulação, diminuir imposto, diminuir taxa. Ah, Walter, mas que imposto, que taxa? Isso é uma coisa que não dá para falar assim, logo de cara. Não é assim que funciona, Douglas. Vamos dar um exemplo bem intuitivo para você entender a dimensão do problema. Eu acredito que você, como eu e vários que estão me ouvindo, sabem que as agências reguladoras são um grande problema. Elas são estatais, gastando dinheiro público, e elas servem unicamente ao propósito de manipular o mercado. Criar cartéis. A Anatel, por exemplo, favorecendo as empresas lá do topo, dos queridinhos do governo, e aí empresas pequenas não podem se instalar porque não atendem às exigências mínimas e ou não tem dinheiro para pagar as taxas e regulações, ou se adequar a eles. O que acontece? A agência é do mal, pode-se dizer, né? A agência não deveria existir. Mas a solução, então, então vamos fechar a Anatel. Minha proposta é fechar a Anatel. Você acharia correto dizer isso? Não. Como conservador, você jamais pode dizer uma coisa dessa. Por quê? Apesar da Anatel ser imoral, quase nenhum ou até nenhum dos seus funcionários normais são culpados disso. Pessoas que fizeram concurso, viram lá... vaga para pessoa que vai trabalhar com escritório, vai trabalhar lá fazendo contabilidade, sei lá, alguma outra coisa que ele estudou para isso. Um trabalho honesto, vou lá. E tá ganhando seu dinheiro honestamente. Aí você vai lá por causa que precisa fechar a Anatel, fecha e tá todo mundo pro olho da rua. Que tal isso, Douglas? Percebeu o problema? O Brasil tem um rombo enorme de estatais que os socialistas propositalmente colocaram justamente que fica bem difícil você tirar. É como se ele enfiasse um monte de chaga no teu corpo, mas que você pensa que são coisinhas boas. Aí na hora de você tirar, dói, sangra. Aí depois pensa, por que eu fiz isso? Olha só, aquele cara estava errado. Então se Bolsonaro sai dizendo, não, eu vou fechar isso, vou privatizar isso tudinho, ele vai cavar sua própria cova. No primeiro ano o pessoal vai dizer, olha só quantos desempregados por causa de Bolsonaro. Deu para você entender? Você que não está analisando as coisas, Douglas. As coisas são complicadas. Ele fala de falar para Paulo Guedes é justamente também por outro motivo. Porque o pessoal diz que ele não entende de economia. Então eles quer saber? Então meu ministro entende. Fala com ele. Mas isso não quer dizer que ele nunca falou disso. Ele já falou sim. É claro que ele é limitado. Ninguém nega isso. Mas também o teu discurso tá errado. Tu tá falando quase igual à esquerda. A esquerda que fica dizendo que Bolsonaro que não tem nada de economia, que ele não sabe o que fala.
No próprio debate ele falou algumas coisas, isso com pouco tempo que ele teve, Douglas. Acorda, rapaz, eu tô receoso do rumo que tu tá tomando, rapaz. De novo, continue sendo nacionalista, continue, se quiser não vote em Bolsonaro. Apenas quero que você tenha um discurso coerente, que você não está tendo. Mas vamos continuar. Ele quer chegar lá para saber o que vai fazer. Meu Deus, eu que não sou candidato, se você me perguntar sobre economia, eu tenho propostas econômicas, como por exemplo a criação de uma moeda lastreada, e aí você vai me dizer que o Bolsonaro também está querendo trabalhar com o Nióbio, uma moeda lastreada. Não, ele não vai conseguir, porque o mesmo diz que vai trabalhar em conjunto com Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel têm como moeda lastreada o dólar, é a moeda do mundo. Eles não vão permitir que o Bolsonaro crie uma moeda própria. O Bolsonaro vai ter que trabalhar com o dólar disfarçado, ou seja, o real. Ele não vai lastrear. De novo, eu não vi a correlação lógica uma coisa com a outra. Dizer que ele vai trabalhar com Israel e com os Estados Unidos não quer dizer que ele vai adotar o dólar ou uma moeda fundamentada no dólar. Significa a questão da parceria pelo fato dele apoiar a questão do Estado judeu e reatar relações comerciais com uma das maiores economias do mundo. Apenas isso. A moeda com uma riqueza palpável, porque o mesmo diz que vai trabalhar em conjunto com Israel e Estados Unidos. Isso significa que a moeda vai continuar sendo a mesma. Esse dólar disfarçado que temos aí. Deu para entender as incongruências do Bolsonaro? Não. Deu para entender? Mas não, é impressionante como as pessoas simplesmente estão caindo no mesmo golpe. Eu vou voltar lá atrás para você entender que é simples entender, meu amigo. O Lula chegou ao poder da mesma forma. Não é verdade. Ô Douglas, você precisa aprender uma coisa que se chama você fazer um paralelo moralmente paralelo equivalente, ok? Um paralelo equivalente. Você não pode pegar, vamos supor, se eu chego pra você e digo, vamos supor que eu encontro você furando uma fila. Isso é até comum por aí, esse paralelo que eu vou fazer agora. Douglas, aí você começa a reclamar da política, da corrupção. Aí eu chego pra você, não, Douglas, você não pode reclamar, você é a mesma coisa deles, você tá aí furando fila. Você não pode reclamar dos caras roubando milhões de reais porque você tá roubando a vez dos outros. Você não pode reclamar porque você coloca o estacionamento em local proibido. Só que o que para pensar, sim, são dois erros, mas eles não têm nenhuma equivalência, eles não têm proporção moral. Você furar uma fila é uma coisa que não se compara à imoralidade de você roubar bilhões de uma pessoa, de um governo. O número de vítimas é muito maior. O impacto é muito maior. O nível de canalice é muito maior. Da mesma forma, você quer comparar o fenômeno de populismo que está cercando o Lula do que está cercando o Bolsonaro é extremamente desproporcional. Lula, ele inclusive... Por outro detalhe, Lula, quando ele entrou, a entrada dele foi muito planejada pelos próprios esquerdas. Não os que apoiavam o FHC, mas a esquerda em geral, que tinha o projeto de poder. A FHC preparou o terreno. A FHC teve prazer de passar o poder para Lula. Lula e FHC eram aliados. E o FHC falou recentemente que ele cogita uma aliança com o PT contra os conservadores. Então... claro, o país estava um pouco descontente, mas nem se comparava com a situação atual. O Brasil, na verdade, tinha se recuperado. O Brasil teve, claro, escândalos de corrupção. O Brasil não estava nem de longe perfeito, mas o Brasil ainda estava um pouquinho melhor. Hoje ele está terrível. O esquerdismo se instaurou de uma forma até cultural. Nem se compara de como era antes. Então a revolta... E além disso, a revolta das pessoas... era baseada em engodos de que o PSDB era uma direita e engodos de que a esquerda era boazinha. Enquanto que hoje você tem um quê? A percepção de que aqueles dois lados eram errados, uma pseudo-direita e a esquerda de verdade, esquerda mais pura, e esse lado atual se opõe a tudo isso e ele permite que as pessoas estejam esclarecidas a respeito do mal dos outros dois. Desculpa, Douglas, mas não é proporcional. O Bolsonaro pode estar tendo um fenômeno populista, mas é o que eu falei até no começo, acho que eu falei no começo do vídeo. Não há pessoa que não consiga
se fugir de um cenário de fanáticos, de pessoas que o seguem cegamente, que essas pessoas não avalizam muito, defendem o ídolo, são fãs. Não existe pessoa livre desse fenômeno. Você sabe muito bem disso. O Nando Moura tem pessoas assim, o Olavo de Carvalho tem pessoas assim, o PT, a esquerda nem se falam. Todos têm. Eu espero nunca ter, mas sei lá, um dia eu e você fomos bem maiores em relação ao número de inscritos, a gente nunca sabe. Mas o normal é isso acontecer, porque as pessoas têm carências de heróis e jogam isso nas costas das pessoas que eles concordam. Isso não é culpa do personagem. Você está querendo associar a ascensão de Bolsonaro ao golpe que Lula fez. Lula tinha um projeto de poder com o Foro de São Paulo, com a questão da esquerda, dominar a América Latina, de todo o emparelhamento político, também dos tribunais, ocupação da universidade. Bolsonaro tem um quê em relação a isso aí? Se ele tem ocupação, é uma ocupação para fazer uma hegemonia direitista? Ou é justamente a escola sem partido, por exemplo, que vai permitir a neutralidade na sala de aula? Douglas? Percebeu que não há semelhança? Vamos continuar. Mas o Lula era um cara do povo. Era um cara que não entendia nada de economia. Ele não entende nada de economia. Ele é um cara do povo. Mas não, o Lula vai brigar por nós porque ele é do povo. Meu amigo, esse discurso, ele se repete. Ele se repete, é o mesmo discurso. Será que vocês não percebem isso? Não é o mesmo discurso, Douglas. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o melhor ou menos pior. Eu não estou dizendo nem que tenho um candidato, porque pela situação que nós estamos, nem candidato eu ainda tenho. Existem algumas opções, sim, mas não existe o menos pior, nem o melhor. Eu, em minha concepção, vejo que não existe um homem corajoso o suficiente para dizer vamos romper com tudo que aí está e vamos trabalhar de uma maneira a cuidar da soberania nacional. E ainda existem pessoas que vêm até... Como é que é? Bolsonaro não está preocupado com soberania nacional? Não está preocupado em fazer o país crescer? O Brasil procurar aliados de verdade? O Brasil resgatar o seu orgulho? Por favor, Douglas. Aqui é o meu canal, dizer que o Bolsonaro seria apoiado por Enéas se ele tivesse vivo. Meu Deus, quanta ignorância! Quanta ignorância! Bolsonaro e Enéas possuem discursos completamente antagônicos. Não. Enquanto um dizia sobre um Estado forte, um Estado soberano, o outro me fala de um Estado mínimo, que o Estado deve intervir o mínimo possível na vida do cidadão. E você quer que o Estado intervenha mais no cidadão, hein, Douglas? Você acha que você acha legal um Estado que fica intervindo na sua vida? Pelo amor de Deus. Isso é discurso socialista, rapaz. Enquanto um lutava contra os banqueiros internacionais, o outro diz que não vê nada de mal nos banqueiros, são trabalhadores comuns, palavras do mesmo. Enquanto um gritava e mostrava a todos que aí estão, que ele só entrou na corrida política porque não via em nenhum dos outros candidatos um homem de coragem para romper com o FMI, para romper com o capital alienígena, o outro diz que vai se aliar a Estados Unidos e Israel. De novo, a falta da equivalência, a falta da proporcionalidade. Se você estava querendo criar um discurso onde Bolsonaro é antagônico a Enéas, Bolsonaro deveria ser alguém que se opõe ao que você falou de Enéas, romper com todos, romper com a FMI. Bolsonaro não disse em nenhum momento que não ia romper com as estruturas atuais. Talvez não tenha falado de todas, mas ele falou de rompimento. Ele fala, inclusive, de tirar essa política de padrinhos, de ministros no poder por causa de conchavos, de indicação política e não por competência. Isso aí é romper com o status atual do establishment, Douglas. Talvez não seja como você quer, mas essa tua equivalência não está fazendo o menor sentido. Enquanto um dizia claramente em bom e alto tom que o Brasil tem condições de trabalhar com uma moeda própria, de usar suas riquezas para lastrear uma moeda própria, o outro diz que vai adotar o plano de comércio com o mundo inteiro, usando como base os Estados Unidos e Israel, que tem como base a moeda dólar, lastreada no poderio militar americano, que é um dos braços armados de Israel.
enquanto um sabia exatamente contra quem lutava, denunciando os Rockefellers, os Rothschild, denunciando Soros, tem aí vídeo na internet, o outro simplesmente abre mão de falar sobre isso, porque ele acha mais importante falar sobre arma na mão do cidadão que não tem dinheiro para pagar sequer a sua prestação do guarda-roupa do ano passado, comprado no Natal. É mais barato, dependendo da arma, comprar um PlayStation 4. Você acha que todo brasileiro tem dinheiro para comprar um PlayStation 4? Já falando sobre Dá uma olhada aí, meu amigo. Você acha que só a liberação do porte de armas já não vai abrir precedente para o Estado deixar de ser ainda mais eficiente? Não mesmo. Não mesmo, Douglas. Sinceramente, não consigo ver nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Na verdade, o Estado vai se tornar mais eficiente, porque o Estado os seus policiais vão poder focar menos em coisas que os cidadãos podem fazer sozinhos e focar em coisas mais importantes. Acho que só isso já diz muita coisa, né? Porque você tem um monte de policial envolvido em coisas pequenas ou médias, porque o cidadão não pode se defender. Mas aí, com o cidadão conseguindo fazer isso, o trabalho dos policiais vai diminuir. Isso é só para começo de história. Eu não estou dizendo que eu sou contra o porte de armas do cidadão de bem, eu sou totalmente a favor disso, o Enéas também era. Só que este não era o discurso central das políticas do Dr. Enéas. E nem do Bolsonaro. O Dr. Enéas, ele deixava bem claro que o problema não está em não entender de economia. Você não precisa entender de economia. Você só precisa saber de onde vem o problema. E o problema vem justamente de acordos internacionais com países que não querem o bem do Brasil. Você não... Não, Douglas, esse não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é o Brasil basear sua economia e sua sociedade em interesses de políticos, de pessoas com uma ideologia comunista. Você vê as obras que Dilma fez no exterior, usando dinheiro do BNDES, você vê os países que o Brasil escolheu comercializar, que não são países que vão trazer um bom retorno, vai ser um bom comércio, um benefício para os dois, e sim uma situação onde o Brasil está praticamente investindo em ditaduras, em economias socialistas. O problema também é o travamento enorme de impostos, de taxas, regulações. Tudo isso o Bolsonaro falou. Nisso você não fala, não é, Douglas? Isso está muito estranho para mim. Eu vou comentar depois sobre essa minha... Eu tô com um pouco atrás da orelha. Uma coisa que eu vou comentar depois. É pro teu próprio bem, cara. Pode colocar o Brasil nas mãos de Estados Unidos e Israel, achando que o Brasil vai ter o mesmo estilo de vida, a mesma qualidade financeira de Estados Unidos e Israel. Não vai, meu amigo. Sabe por quê? Porque são países completamente diferentes. Enéas entendia isso. Você precisa conhecer a história do seu país. Sim, amigão. Só que não é um crime você escolher economias locais que têm funcionado para você tentar fazer uma coisa no seu país. E eu acho também que o teu discurso de dizer que o Brasil vai ser como Israel e Estados Unidos está sendo vago. E, inclusive, eu não tenho nenhuma convicção de que Bolsonaro falou isso aí. Gostaria até que você provasse que essa é a plataforma dele. Para deixar de ser burro, para deixar de ser um alienado que se deixa levar por olavismo cultural e marxismo cultural. Me respeite, Douglas. Não é todo mundo que defende Bolsonaro que tem essa visão diferente da sua, que é burro. Por favor, rapaz. Porque olavismo cultural e marxismo cultural são tese e antitese. São simplesmente os opostos, assim como extrema direita e extrema de esquerda, direita e esquerda, centrão, que são os isentões, os liberais, os anarcobobos, os ancaps. Isso tudo é idiotice para tampar aquilo que foi combatido com guerra e que gerou, inclusive, guerras, que é a única coisa que pode realmente salvar a nossa nação, que é uma população ciente daquilo que realmente nos faz mal, daquilo que nos torna escravos. Porque Lula tomou o poder e fez exatamente o que os banqueiros queriam. Endividou a população, todo mundo começou a comprar igual louco, fazer financiamento de casa, de lote, os banqueiros se enriqueceram. Sim, e por quê? Você vai explicar? Não sei, mas eu vou me adiantar. Porque o governo Lula tinha a narrativa de que o pobre agora ia andar de avião, que o pobre agora ia poder comprar as coisas, se aproveitando da farra do comércio no mundo.
E ele criou crédito fácil. Interveio na economia, juros baixos, muito crédito facilitado, e as pessoas compraram de forma doidada. Socialismo. Esse é o problema, Douglas. Bolsonaro justamente quer que não tenha essa farra. Você tendo um país com taxas menores, você tendo um país onde você não tem esse crédito irresponsável, aí as pessoas não vão comprar e se endividar, elas vão comprar e ser capazes de pagar. Porque não faz sentido você criar um comércio, um livre comércio, que as pessoas estão endividadas. Dívida, como você mesmo disse, é boa apenas para banqueiro. E eu não vejo na plataforma do Bolsonaro uma coisa que só beneficie banqueiros. A verdade, o que eu vejo mais é a ajuda ao empresário em geral, que no fim das contas, não sendo um empresário apadrinhado, não sendo um empresário, por exemplo, vindo de estatal chinesa ou de outro estatal com país comunista, é um empresário que vai fazer benefícios à nação. Você, claro, tendo o devido discernimento de não se deixar fazer qualquer coisa. Por exemplo, vamos fazer um empresário, vão ser bem extremos, que trabalhe com venda de órgãos, que aí, pelo amor de Deus, né? Mas vamos continuar. Quem mais lucra nesse país ainda são os banqueiros. Isso no governo de Fernando Henrique, no de Collor, no de Lula, no de Dilma e agora no de Temer. E vai continuar acontecendo no de Bolsonaro se ele ganhar. E é isso que vocês precisam. Eu acho engraçado que você se arroga no direito de fazer previsões que você não tem condição de provar. Claro, você acredita que vai ser isso, mas você não pode dizer que isso vai acontecer, Douglas. Você não conhece o futuro, você não conhece como será o andamento da campanha. Isso é uma informação irresponsável, quase tão irresponsável quanto a do Álvaro Dias de dizer que vai ter Moro como seu ministro. Precisam entender. Mas nós precisamos dar um jeito na bandidagem. Sim, precisamos. Vamos fechar as fronteiras. Vamos dar um jeito nisso. Vamos falar de igual para igual com os países que estão lá fora e dizer, não, eu não quero essa droga de moeda, de papel pintado, lastreado apenas em um poderio militar. Eu não quero ser passado para trás. Eu não quero seus bancos escravizando o meu povo. É isso que tem que dizer, na cara deles. Os seus bancos não vão escravizar o meu povo. Eu vou lutar pelo meu povo e não por seus bancos. E Bolsonaro não faz isso. É triste ver que as pessoas vêm aqui no meu canal dizer que ele é o menos pior. Menos pior em quê? Menos pior em quê? Já falei antes. Analise a situação como um todo. Veja, o discurso é o mesmo. Não o é discurso o mesmo. é o mesmo. Cara, é triste. Mas você não pode criticar um cara que não pode ser criticado. Ele faz qualquer merda que ele quiser. Para com isso. Se você quer continuar pensando em votar em Bolsonaro, ótimo, beleza. Se você acha que ele é o menos pior, ótimo, beleza. Mas pelo menos aceite críticas do seu Deus. Porque críticas... Até então, o seu discurso estava coerente em relação a você ter colocado o bolso Deus como interrogação e resumido a alcunha a pessoas que são fanáticas. Mas você dizer que a pessoa considerar ele menos pior e que ainda vai votar nele depois do que você disse, a pessoa acha que Bolsonaro é um Deus, isso é uma manipulação da tua parte, Douglas. Eu não considero Bolsonaro, aliás, nem um ser humano, um Deus. Eu estou com ele, pelos motivos que já mencionei no vídeo. Porque ele tem sim uma plataforma coerente. Ele não é perfeito. Há coisas que podem ser mudadas sim, claro. Mas não é o que você está dizendo. Mas eu vou deixar para o final, para comentários finais. Servem para o crescimento do mesmo. Bolsonaro já não é criticado há quanto tempo por aqueles que vão votar nele? Eu não estou falando pela esquerda. A esquerda critica ele a todo momento. Aqui está uma outra inverdade que você está dizendo. Você por acaso já viu os canais do Nando Moura ultimamente? O Terça Livre? Outros canais de direita que falam sobre Bolsonaro? Por exemplo, Luiz Camargo Vlog. Eles falam elogios e eles também criticam. Eles não são cegos. Você precisa ver mais os canais de Bolsonaro antes de falar essas coisas, Douglas. Eu mesmo tenho críticas a Bolsonaro. Por exemplo, eu acredito que ele deveria ter um discurso focando mais, além do que ele já está falando, claro, de combater esses privilégios
dos políticos, da questão de auxílio moradia, salário, propor uma redução dos deputados, senadores, redução dos seus salários, ou tirar essa cota maldita. Isso está faltando nele. Pronto. Eu fiz uma crítica e é o que eu acredito. Isso não desabona a sua capacidade, mas é uma coisa que falta, de fato. Nós vamos continuar. É o papel deles. Mas e aqueles que vão votar nele? Cadê as cobranças? Hã? Onde estão a cobrança daqueles que votam em Bolsonaro? Acabou há muito tempo. Não acabou, como eu já mencionei. Você está precisando assistir os boletins do Terça Livre, principalmente o Alan dos Santos, para você ver onde é que tem cobrança. Ok? Que foi melhor. Você já não vê ninguém mais que se diz assumidamente votar em Bolsonaro, criticá-lo. Muito falso. Totalmente falso. Já deu, galera. Tá na hora de amadurecer, de ser um pouco mais adulto politicamente falando. Eu vejo pessoas infantilmente gritando como animais. Ele é o menos pior, ele ainda é a melhor solução. Cara, é triste. É triste, porque enquanto continuarmos com esse pensamento, o populismo vai continuar. Os banqueiros vão continuar colocando bancarrota. As nossas fronteiras estarão abertas. E por mais que você se arme, os bandidos vão estar também bem armados. Por mais que você se arme, por mais que o seu filho não esteja com kit gay na escola, você vai continuar passando fome. Vai continuar... Convém destacar uma outra coisa. Sim, o bandido vai estar armado, Douglas. Só que você não se toca do maior detalhe em relação ao armamento. O detalhe é segurança da sociedade. O armamento não é meramente para a segurança de uma pessoa. Porque, de fato, você armado, você pode ser abordado por um ladrão mesmo assim e ele tirar a tua arma, por exemplo. Entretanto, uma sociedade onde haja várias pessoas armadas em volta fará com que bandidos hesitem em assaltar vários estabelecimentos, porque ele pode até render uma pessoa, mas ele não tem como render todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele vai estar de costas para alguém que poderá atirar nele. E o medo, o simples medo disso coíbe crimes. Estados Unidos é a prova disso. Ok? Porque ele não pode chegar, por exemplo, atirando em um cinema, que ele vai levar um tiro ou dois de todos os lados. Ah, Walter, mas teve os atentados nos Estados Unidos, o cara fez justamente isso. Mas em regiões que não pode ter armas. Gun free zones. E aí? Você levou isso em conta, Douglas? Mas deixa eu terminar logo isso. Sendo escravo de banqueiro. Vai continuar pagando juros e juros e juros e juros abusivos. Porque simplesmente perguntar no posto Ipiranga não é a resposta para um problema tão sério quanto é o problema do nosso país. E se você acredita que vendendo, privatizando e colocando Bolsonaro, nós vamos ter um estilo de vida igual ao americano, só porque nós vamos fazer negócio com os Estados Unidos, você é mais infantil do que você imagina. Você sequer sabe do que você está falando. Porque se você acredita que um dia o Brasil vai ter o estilo de vida americano, simplesmente por se aliar aos Estados Unidos, você é muito infantil, mas muito infantil mesmo. Que comecem as críticas ao meu discurso, à minha análise, que se desinscreva aqueles que ainda acreditam que Bolsonaro é o menos pior, ou não, se você ainda vai votar no Bolsonaro, mas quer continuar aqui para ouvir pelo menos críticas do seu candidato, porque eu vou fazer, então continue aqui. Porque aqui é o seu lugar. Se você realmente quer votar no Bolsonaro, aqui é o lugar que você deveria frequentar, porque é aqui que você vai ouvir o lado podre dele. É aqui que você vai ouvir o que ele não diz. É aqui que a gente vai falar a verdade sobre o Bolsonaro. E se ainda assim você quiser votar nele, ótimo. Bom, mas pelo menos você vai ter ouvido a verdade. Não vem me dizer que Bolsonaro e Enéas são iguais, porque não são. Assista o vídeo Enéas versus Jair Bolsonaro que eu postei no meu canal aí. Vocês vão ver que o discurso dos dois é completamente antagônico. Não há nada, nenhuma pauta igual. Nada. Não há nada de igual. Um abraço. Se você crê em Deus, fique com Deus. Se você não crê, fique em paz. Bom, acabou por aqui, né? Bom, Douglas, eu vou fazer uma conclusão final, considerações finais a respeito. O que acontece? Vou ressaltar. Não há nada de errado em você criticar Bolsonaro, não há nada de errado em você não votar nele, não há nada de errado em você apoiá-lo e papapá, e por aí vai. Ok, está estabelecido isso. Eu não tenho problema algum com o contraditório.
Aliás, muitos de nós da direita, lutamos justamente a favor disso, da defesa do contraditório, a capacidade das pessoas poderem serem contra o seu ponto de vista, se necessário. Agora, amiguinho, como você gosta de chamar, gente, você tem que estar pautado em verdades, na verdade. E diferente do que você pensa, Douglas, você não está baseado na verdade. Eu fiz várias pontuações durante o vídeo de coisas que você falou, informações irresponsáveis. Por consideração a você, por achar que você é um cara sincero, eu acredito que você só se equivocou. Só que eu vou te dizer um temor, cara, um grande temor. Já que você tem esse espaço com todo mundo, jogando na cara, inclusive chamando as pessoas de burras, o que eu não gosto de fazer com ninguém, nem mesmo com esquerdista, eu vou te falar uma coisa. Vocês que possam ter ouvido vários vídeos do Brasileiro de Aço, você, brasileiro, já se declarou muitas vezes que você foi especialista em hipnose, você foi ilusionista, e já usou isso para enganar pessoas, incautos. Eu fiquei muito inseguro quando soube disso a princípio. Mas vendo você denunciava coisas erradas, enganações dos outros, eu percebi, não, ele usa esse conhecimento para evitar manipulações. Só que vendo você assim, eu me questiono se você não está meio que voltando a essa era, manipulando as informações, você que está com a mãozinha no lado com a moedinha e na verdade ela está na outra. Não sei, Douglas. Diga que eu vou usar que nem aquele, eu não sei qual foi o desenho que eu vi que tem esse jargãozinho. Diga que não é verdade. Sério. Porque você é um cara do bem, bicho. Eu creio que você é um cara do bem. Eu quero que você é meu irmão. E é por isso que eu posso dizer a verdade na tua cara. Assim como você acredita dizendo a verdade, eu digo a verdade na tua cara. Eu sou muito menor que você no YouTube, mas te acompanho já faz um bom tempo. Eu nunca vi você cair tanto em relação ao Bolsonaro como agora. De novo, pode criticar, pensar ruim dele, o que não interessa. Mas se baseie em coisas sólidas de verdade. Você fez muitas coisas erradas aí. Inclusive, eu espero poder editar esse vídeo ainda colocando dados para comprovar o que estou dizendo, tá? Porque eu não vou só ficar no meu discurso. O que eu falo, eu provo. Eu não só falo e espero, vai lá buscar para saber se o que eu estou dizendo é verdade. Não. Eu gosto de mostrar evidência daquilo que eu digo. Eu posso dizer com convicção, você fez comparações desproporcionais, você comparou ele a Lula, que não há comparação. Talvez só o populismo, assim, a síndrome de herói que o brasileiro tem, isso é culpa do brasileiro, não é culpa do Bolsonaro. Mas eles são personagens em situações diferentes, pessoas com pautas diferentes, pessoas com motivações diferentes, enquanto que um tinha um projeto de poder para dominar o país, um projeto de poder para afundar o país. Tá, não afundar, mas criar um estado gigante em prol de uma ideologia perversa. O outro, ele tem uma pauta onde ele quer libertar o país do que o outro fez antes. Dependendo de suas falhas, imperfeições, que sabemos que ele tem. Ninguém está dizendo que ele é perfeito. Eu acho que eu não preciso falar mais muita coisa que eu já falei durante o vídeo. Eu espero que você reflita, deixe de ter essa visão viesada contra liberal, como se todo liberal fosse a mesma coisa. Não, Douglas, todo liberal não é a mesma coisa. Todo liberal não quer que você simplesmente saia vendendo, privatizando doidado e dane-se o resto. Não é assim que as coisas funcionam. E não é assim que Bolsonaro quer fazer. Você precisa se informar mais com quem você critica. Você está indo muito pela grande mídia. Porque é só assim para você ter tanta informação errada. Se você quer incentivar as pessoas a estarem no seu canal para ouvir as verdades de Bolsonaro, os podres, vá também atrás das verdades boas sobre ele. Veja o Terça Livre. Acompanhe o... Não do Moura não. Pronto, o Terça Livre. Porque ele dá notícias, ele faz análises muito coerentes. Eles também criticam. Você disse que não há críticas. Isso não é verdade. O Luiz Camargo Vlog critica. O Lilo Vlog, ele também faz críticas. O Nando Moura faz críticas. Eu tenho críticas, ainda não coloquei porque eu estou começando no YouTube. O Terça Livre critica e por aí vai. Todos eles não deixam de ser aliados, mas eles criticam. Há uma crítica sim, que é a diferença. O Lula era adorado como Deus, isso é outra diferença. Bolsonaro não é adorado por Deus como nós. Existem os adoradores, como toda pessoa destacada acaba arranjando um. Até mesmo artistas, pessoas que cantam músicas de Deus, ganham admiradores assim. O que se esperar de político? Mas enfim, Douglas, isso é uma reprimenda de irmão para irmão.
Eu considero você pacas. Eu fico triste, muito triste de ver você chegando a esse ponto. Porque assim, comprovadamente você soltou informações, no mínimo irresponsáveis, para não dizer inverídicas. Eu espero que você possa corrigir. Não precisa passar a apoiar Bolsonaro, deixar de criticá-lo. Não, você não precisa se anular. Agora tenha mais coerência. Fale as coisas assim com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. E é só isso. Só entre aspas, porque já deu mais de 50 minutos de vídeo. Eu espero poder editar para que isso fique menos. Deus o abençoe. Creio que tememos ao mesmo Deus. E para todos que me ouviram até agora, muito obrigado pela paciência. Deus abençoe. E lembrem-se, a verdade é uma só. Eu e o Douglas, mesmo que discordemos uma coisa, nós buscamos a única verdade. E é aí para isso que a discussão serve, para acharmos essa única verdade. Valeu, gente. Deus os abençoe.